Tem passagens da nossa vida que a gente quer até esquecer, né? Erros que a gente cometeu, que a gente fala, não quero nem lembrar. Mas não, você tem que lembrar e se abraçar com tudo isso. Porque em algum momento da tua vida, essa ação foi a sua alma pedindo expressão genuína. E tá tudo bem. A gente ouve muito no quesito relacionamentos, principalmente relacionamentos amorosos, que pra dar certo, a gente tem que se amar, se gostar, pra gente encontrar alguém que nos valorize minimamente, não é assim? Não é assim. Porque mesmo estando dentro de um relacionamento, como a gente se trata, como a gente se valoriza ou até mesmo o nível de culpa que você sente vai refletir na maneira como a outra pessoa com quem você se relaciona está te tratando. E a gente vê muitas pessoas pulando de relacionamento em relacionamento e sempre seguindo o mesmo padrão. Na maioria das vezes ainda como vítimas de uma traição, de uma situação. Mas o fundo dessas repetições de padrão é o amor próprio. E esse amor próprio não é só a gente se cuidar da nossa autoestima, da nossa aparência. Claro que tudo isso também é muito importante e faz parte de algo maior que esse amor próprio engloba. Esse amor próprio tem muito a ver com aquilo que a gente permite, com os nossos limites. O quanto de não que você gostaria de falar e fala, sem ter culpa de ser você. E todas essas leituras, elas ficam no nosso campo energético, são muito sutis, subliminares até. E antes da gente abrir a boca, quando a gente vai se relacionar ou encontrar alguém pela primeira vez, toda essa comunicação não verbal, ela aflora e conecta a pessoa. E a gente sabe sim exatamente como aquela pessoa é, o que ela pensa, o que ela gosta ou não de fazer. Começa a reparar quando você anda na rua, a feição das pessoas. Ontem eu tava andando pela rua, tava dirigindo e eu cruzei com uma senhora assim que tava caminhando, eu tava no carro e eu olhei a feição dela e ela não tava com ninguém, provavelmente estava esperando alguém assim na rua ou esperando para atravessar, não sei. Só que ela tava assim com uma feição de felicidade, de contentamento. E só de eu olhar para aquela senhora, eu nunca tinha visto na vida antes. Eu sei que ela tava com uma boa intenção, que ela tava pensando algo bom. Porque é impossível a gente ter um pensamento bom e uma expressão facial ruim. Então, sabe essas pessoas mal-humoradas que a gente encontra por aí? Sim. Elas estão pensando coisas ruins sobre elas, ou sobre os outros, sobre o tempo, sobre a vida. Essa comunicação, ela surge antes. E claro que dá pra gente fazer uma leitura de postura, na maneira como as mãos se comportam, o pé, tudo isso, mas tem algo muito mais sutil que a gente não consegue nem traduzir em palavras. É esse scanner que o nosso olho bate e já interpreta. Parece que vem antes até do que o pensamento. É um sentimento mesmo. Só que a gente tenta ouvir a mente, aí vem um monte de interpretações, a gente camufla muito essa primeira intuição, essa verdade intuitiva que nós temos e que nós fazemos como leitura do outro a todo momento. E lembre-se que o outro também está fazendo de nós. Então esse é só um início. É muito sutil, mas começa com uma leitura aí, facial, corporal. Aí você vai somando com aquilo que a pessoa está falando. E aí você vai ter uma assinatura energética. Você vai ter uma média de como você está atuando na vida, se relacionando no mundo. E as pessoas que estão exatamente em sintonia com você vão chegar perto, vão se aproximar. E como que isso funciona? Com quem já tem relacionamentos, com quem já é casado, com quem já namora. Isso funciona assim. Em algum momento lá atrás, quando você iniciou esse relacionamento, vocês estavam na mesma frequência. Quando vocês se encontraram, começaram a sair, namorar, vocês estavam no mesmo momento. Mas isso não significa que hoje, nos dias atuais, vocês permanecem. Então pode ser que vocês estavam aqui, mas um dos dois começou a buscar mais autoconhecimento, desenvolvimento, começou a subir aqui o padrão.
e esse outro não. Esse ficou. Então aqui tem duas frequências diferentes. É aqui que acontece aquela dificuldade de se relacionar. Sabe quando a gente fala, a gente tem DR, discute a relação, e o outro olha e fala, não entendo o que você está falando, não sei. Eu até queria entrar nessa comunicação pra gente encontrar uma solução, mas a comunicação aqui não chega, por isso. Cada um está em um nível de consciência. E se essa diferença aqui não for trabalhada, se esse outro não correr atrás, eu não sei se esse relacionamento vai conseguir se sustentar por muito tempo. Mas no decorrer da vida, o que foi acontecendo? Para qual lugar cada um da relação foi sendo levado? E quando ainda há uma diferença, mas mesmo assim, há amor, porque pode existir amor, e há uma necessidade de permanecer juntos, ou uma projeção, né? Mas tudo bem, há ali um interesse, por mais dificultoso que seja, por mais difícil que seja esse relacionamento. Sabe o que acontece quando esse relacionamento aqui não tão saudável ainda permanece? A outra pessoa, ela começa a nos mostrar tudo aquilo que a gente está criando. Então, a maneira exata como a gente se trata vai ser traduzida pelo olhar do outro para nós, pelo tempo que o outro investe em nós, pelo carinho e amor que recebemos. E eu sei que isso é muito difícil. Tem que ser muito corajoso para chegar nesse nível de consciência e trazer 100% de toda a responsabilidade, 100% da criação externa para si. Mas eu vou te dizer, eu não enxergo um outro caminho. Eu não tenho como vir aqui, passar a mão na cabeça e falar, não, realmente, o outro que é abusivo, agressivo, você não tem nada a ver com isso. É claro que eu não tô entrando aqui em agressão física, tá? Nesse mérito eu não vou entrar e não tem como. A partir de uma agressão física é outro patamar, é outro tipo de conversa, é inadmissível e inaceitável. Não faça isso jamais com você. Mas quando ainda há respeito, só que não existe um padrão de comunicação, aquele amor, aquele carinho, aquela paixão de início da relação, nossa, não existe mais. Então o que pode estar acontecendo são esses indícios. Primeiro, projeção. A pessoa está nos mostrando exatamente o que existe dentro de nós. Como um espelho. Verdadeiramente o que existe dentro de nós. Como um espelho. E aí entra o auto-amor. O quanto que você se ama, mas se ama com todas as suas escolhas. O quanto que você se aceita com todas as vezes que você escolheu e escolheu errado. Sabe aquelas vezes na sua carreira, na vida pessoal, talvez em até amizades? Quanto que você está disposto de olhar para sua criança interior, escutar o que ela está pedindo, até as birras que ela faz, colocar ela no colo e seguir juntos? Esse amor tem que ser pelas suas sombras, pelas suas dores, pelos momentos que você sabe que agiu de uma forma que hoje não faria mais, mas que naquela época foi ruim, sim. Pela inveja que você sabe que sente no outro. E não adianta falar, tô com o olho gordo, mal olhado. Você simplesmente observa. Sente a emoção, sim, não nega nenhuma. Raiva, ódio, inveja. E transmuta isso. Essa inveja que você sente, você olha pra ela e fala, nossa, tô sentindo inveja sim. Mas eu escolho transformar essa inveja em uma inspiração. Se essa pessoa conseguiu atingir, alcançar isso que eu tô invejando agora, eu também sou capaz. E você até começa a abençoar as pessoas que cruzam o seu caminho. Porque você sabe que essa bênção é você. Tudo aquilo que você emite retorna. E é assim nos relacionamentos. E é assim o verdadeiro auto-amor. É se aceitar com tudo o que você é. Com tudo o que você sente. Com o momento da jornada que você está. Olhar pra você com paciência. Eu sei que tem horas que a gente quer acelerar. Eu não quero mais estar nesse lugar, eu quero criar uma nova realidade. Vai, vida, me manda logo o que eu tô pedindo. É paciência com você. Pela sua cura. Pelos seus momentos que você consegue parar e se olhar. Paciência com o seu progresso. Isso tudo é amor. E nunca, jamais sentir culpa por ser quem você é. Culpa pelas suas escolhas. Culpa pelo passado. E principalmente, culpa em não atender expectativas externas. Esse é o termo que deveria ser
deletado e excluído permanentemente da nossa mente. Porque é o maior ato de autopunição que pode existir. A culpa leva em algum lugar? A culpa nunca foi um sentimento nobre. Nunca levou a lugar nenhum. A responsabilidade, sim, que você olha para o que aconteceu, tem uma lição ali e você escolhe diferente em uma próxima oportunidade, mas a culpa não. A culpa te coloca lá para baixo, tira todo o seu poder, tira todo o seu auto-amor, o seu poder pessoal e vai atrair mais situações de culpa para sua vida. Esse é o verdadeiro auto-amor. Aceitação, inteligência, consciência, auto-reflexão. E aí sim, você não vai somente atrair um relacionamento dos seus sonhos, você vai atrair colegas de trabalho realmente que são parceiros, amigos leais. O dinheiro tem total conexão com o auto-amor. Começa a sentir esse seu coração vibrar novamente, se apaixonar por você, porque é onde tudo começa, é onde tudo emana. Volta pro início, volta pra cá. Começa se amando de novo e você vai ver o mundo externo todo florescendo novamente pra você.